Muito boa noite. Vamos começar a nossa live semanal. Bater um papo hoje super legal sobre esse tema tão importante, né? Que causa tanto desejo e receio, que é o preenchimento labial, né? Trazer alguns casos para vocês entenderem o que é que a gente quer com esse preenchimento labial. O que cada paciente vai ter de indicação, né? É uma vasta, né? São inúmeras indicações quando a gente pensa em preenchimento labial. Muita gente acha que é só volumização, né? Só deixar aquele lábio grandão, mas não. Fique aqui hoje que a gente vai bater um papo super legal sobre preenchimento labial. Meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com medicina estética facial em Feira de Santana, Bahia, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. E tô aqui todas as segundas-feiras, né? A esse horário, religiosamente, pra gente sempre trazendo conteúdo interessante sobre vocês, né? Sempre abordando esse tema da harmonização facial, uma forma de esclarecer as dúvidas dos meus pacientes no consultório e trazer um pouquinho mais de clareza que a gente consegue entregar com os nossos tratamentos, procedimentos, né? E hoje a gente vai falar sobre o preenchimento labial. Por quê? Porque é um tema muito controverso no sentido de que traz muita dúvida e receio. Por justamente aquilo que eu falei, a grande maioria dos pacientes ainda acham que para realizar um preenchimento labial, a gente só consegue fazer para deixar aquele bocão, né, que é aquele bico de pato, e isso é um grande mito. Hoje eu vou trazer para vocês as principais indicações quando a gente pensa no preenchimento labial, né? E quando a gente pensa em preenchimento labial, qual seria seu maior medo? Ficar com bocão, parecer artificial? Então, nenhum paciente quer investir no procedimento para se sentir dessa forma. E é por isso que hoje eu vou mostrar para vocês alguns resultados super lindos, elegantes, de forma que a gente realizou o preenchimento labial e não tem nada gritando nesse rosto, como eu falo, né? É um procedimento que não tá gritando, não tá chamando a atenção apenas para essa região. Até porque nosso rosto ele tem proporções e essas proporções têm que conversar entre si. Esse lábio ele tem que conversar com essa face. Esse lábio nunca pode estar gritando mais que os outros pontos. Tem que estar tudo muita harmonia. E uma coisa que eu quis trazer, né, de forma esclarecedora é o primeiro ponto. O lábio é a região da nossa face que também envelhece. Então, essa é uma das nossas indicações de tratamento. Rejuvenescimento labial, né? Que muita gente... Boa noite, Rai! Muita gente ainda não conhece, mas é um procedimento super enriquecedor e embelezador para essa face. É uma indicação, né, muito comum de acontecer. Como vocês podem ver nessa foto, o nosso lábio, ele também sofre um processo de envelhecimento. Então, a gente também precisa olhar para essa área do nosso rosto, mesmo aqueles pacientes que têm um extremo receio de um lábio muito grande, mas que já tem essa região envelhecida por conta dessa indicação. O lábio é a região que ela enruga completamente essa parte vermelha, né? O vermelhão que a gente chama é a região que a gente passa o nosso batom. O lábio, quando ele começa a envelhecer, ele fica desidratado, começa a surgir esses pontinhos de código de barra, né? Tem paciente que tem código de barra até paradinho. Tem outros que surgem mais de forma mais marcada quando faz aquele movimentozinho do bico, né? Então, a primeira coisa que eu quis trazer, a primeira indicação que eu quis trazer do preenchimento labial é para rejuvenescimento dessa face. Que a gente consegue sim rejuvenescer, trazer beleza, melhorar essa região do vermelhão, ou seja, dar mais volume, sem que esse lábio fique grande, né? Sem que fique aquele bico de pato, que é o grande receio da maioria dos nossos pacientes. E para quem fala duvido, vou trazer esse caso aqui, ó, sensacional, de uma paciente que tinha exatamente essa indicação. Ela tinha um código de barras muito marcado e, além disso, ela tinha um lábio muito fininho, né? A dor dela era não conseguir passar nem batom nesse lábio. Então, imagina só, né? Nós mulheres somos muito vaidosas e ela é uma paciente super vaidosa. Ela falava que ela não conseguia passar nem batom no lábio superior por ser muito fininho. Além de ela ter super esse código de barra. Então, olha só que caso lindo que ficou dela, né? A gente conseguiu trazer, né? Ela continua em tratamento, né? Ela vem fazendo esse cuidado, esse gerenciamento do envelhecimento de forma global. E a gente tá conseguindo entregar cada dia mais um resultado mais bonito e rejuvenescedor para ela. Que era exatamente a maior dor, né? A gente rejuvenescer essa região do códigozinho de barra e dar um pouquinho mais de volume.
pra esse lábiozinho que era super fino. E tem uma ressalva com relação a pacientes que têm lábio super fino, tá? E isso independe da idade. Tem paciente super jovem que tem lábio fino e tem paciente que o lábio é mais fininho pelo processo do envelhecimento. Esses pacientes, quando a gente pensa em fazer, né, esse preenchimento labial, ele tem que vir por etapas. Por quê, Liz? Porque quando a gente coloca um produto que a gente almeja, por exemplo, um planejamento de 0,7 ml num lábio desse, se eu fizer isso de uma só vez, esse preenchimento ele vai ficar como se fosse extravasando, porque ela não tem vermelhão, que é essa regiãozinha vermelha do lábio, suficiente para dilatar e aumentar esse volume. Então, esse preenchimento ele vai deslocar e criar aquele famoso bico de pato, né? Que é aquele lábiozinho um pouquinho mais levantado, né? Que a gente vê que tem preenchimento além da região que ele realmente deveria ficar. Então, o lábio, quando ele é muito fino, a gente tem que fazer... O paciente tem que estar sempre muito alinhado. Eu esclareço super isso no consultório, que a gente consegue se entregar resultados, que a gente dá mais volume, mas tem que ser muito pausadinho. A gente preenche, esse produto acomoda, dilata um pouquinho essa pelezinha dessa região do vermelhão. Fazemos em outra etapa e depois de cerca de 5, 6 meses, a gente faz novamente esse procedimento para que gradativamente a gente consiga ir dando um pouquinho mais de volume, tá? No caso dela, é isso que a gente está realizando, além, né, do rejuvenescimento dessa região do lábio e tá conseguindo entregar esse resultado sensacional para ela. Ela tá super feliz, já me disse que já tá conseguindo passar batom e é isso que a gente deseja, né? É esse tipo de rejuvenescimento que a gente, no fundo, quer para os nossos pacientes, né? Porque não tem autoestima melhor para uma mulher que conseguir voltar, né? Poder passar batom, que no caso dela não é nem voltar, é começar a poder passar. Olha só o casinho dela, tá vendo? Como a gente já tá conseguindo rejuvenescer toda essa área que a incomodava. E é uma da indicação que tem sido mais recorrente, é esse preenchimento labial para rejuvenescimento. Quais são as outras indicações, Liz? Vamos lá, para eu trazer para vocês as principais indicações quando a gente pensa no tratamento do nosso lábio. Uma, como eu falei, rejuvenescimento. Outra que a gente consegue fazer, né? Que é para hidratação desse lábio. Muita gente acha que preenchimento é só para volumizar. Não, a gente consegue só hidratar esse lábio. E é uma indicação muito forte de paciente que não quer volume, mas tem essa região muito craquelada, né? Se incomoda muito com esse rugadozinho do rosto. Então, a gente consegue fazer esse preenchimento com o fim de hidratação desse lábio. Outra indicação bastante importante, dentre as principais, é a gente conseguir fazer correção de assimetria, porque é muito comum um paciente que tem um lado esquerdo mais volumoso que o lado direito, ou o lábio superior, que não tem a proporção ideal com o lábio inferior. Outra questão que tem indicação, né, que todo mundo acha que é a principal, mas que não é a volumização desse lábio. Sim, a gente vai querer volumizar na grande maioria dos casos também, né? E uma indicação não exclui a outra não, tá? Essa paciente, por exemplo, ela tinha indicação de rejuvenescer esse lábio, mas a gente conseguiu, no mesmo tratamento, rejuvenescer e também volumizar e embelezar. Então, o que é que eu sempre falo? Uma indicação, ela não exclui a outra, não. Ela se complementa. A gente consegue entregar um resultado ainda mais bonito, né? E uma outra indicação também, super comum de acontecer, tá? É quando a gente quer melhorar o contorno. Tem paciente que ela só deseja refinar o contornozinho. É marcar esse arco do cupido, é trazer um traço mais de feminilidade, sensualidade para esse lábio de forma elegante. Então, a gente consegue também isso com o nosso preenchimento labial. Então, Liz, eu quero ver pra crer. Então, vamos lá pra vocês verem detalhes que fazem toda a diferença, né, Teteu? Olha só o caso dessa outra paciente, uma paciente super elegante, que ela tinha muito medo de fazer preenchimento labial, aquele receio do bocão, receio que ficasse gritando esse preenchimento no rosto dela. E, né, ela tinha indicação de rejuvenescer, porque como vocês podem ver, essa regiãozinha do vermelhão era muito mais encolhidinha pelo processo natural do envelhecimento. E a gente trouxe exatamente o que ela desejava, um rejuvenescimento sem estar gritando. E ela amou esse lábio, ela ainda falou pra mim, ó, doutora, guarde a quantidade que você utilizou pra que na próxima vez que eu tenha que fazer, eu utilizar exatamente a mesma, porque foi assim que eu queria. Ela não queria que ninguém percebesse, né? Uma estética totalmente natural e sutil, com uma proporção de lábio que combina com o rosto dela, com os traços, né, que a gente manteve do rostinho dela. Então é isso que a gente também vai querer. Ninguém olha para esse rosto e diz que tem preenchimento labial, apesar de ela estar com um resultado bonito, elegante e rejuvenescido, que é uma das indicações que a gente mais queria, principalmente pro caso dela. Olha só esse casinho aqui, quando eu falo para vocês
que é possível sim a gente fazer um preenchimento labial em paciente jovem, de forma elegante, e que também não fique gritando esse preenchimento. Olha só que caso lindão. Era uma paciente que ela também tem muito receio, né? Acho que depois dessa era de muito bocão exagerado, né? E tem paciente... E outra, não sou contra o bocão, eu acho lindo o bocão, tem o bocão. Tem paciente que tem indicação de bocão que no rosto vai combinar, tá? Que vai casar com esse rosto, que ainda tem isso. Quando a gente fala do preenchimento labial, é uma região do nosso rosto. Então, essa região que a gente vai trabalhar tem que casar com todos os nossos traços. Tem que estar em harmonia com a nossa face. Eu tô aqui, né, privando a imagem de alguns pacientes, tá? Pra focar bem no preenchimento labial, mas a gente não faz um preenchimento labial pensando só no lábio. A gente tem que pensar na harmonia geral dessa face. E tem pacientes que sim casam com esse bocão, né? E ficam super linda, elegante, sensual, né? De uma forma muito feminina. No caso dessa paciente, ela queria rejuvenescer esse lábio também, dar um pouquinho de volume, melhorar a hidratação, mas de uma forma super discreta. E assim a gente fez pra ela. Resultado lindíssimo, a paciente amou esse lábio. A gente conseguiu melhorar um pouquinho desse contorno que ela queria, né? Traz um pouco de sensualidade quando a gente trabalha essa região. Tá aqui de cima que tem esse triângulozinho que a gente chama de arco do cupido. Então a gente fez isso de forma sutil pra ela. Hidratou, deu um pouquinho de volume, sem que ninguém olhe, diga, né, que essa face tá gritando um preenchimento labial. E uma paciente jovem, né, porque muita gente acha que o paciente jovem vai querer bocão. Não tem nada disso. A gente sempre vai ter indicação médica, né, ou seja, cada paciente vai ter a sua indicação, mas a gente sempre vai alinhar essa indicação, desde que esteja respeitando com a harmonia dessa face, que fique harmônico nesse rosto. Ou seja, essa é uma paciente, inclusive, que cabia um pouco mais de preenchimento. Ou seja, cabia mais volume nesse lábio, porque os traços do rosto dela, quando a gente faz análise de frente, quando a gente faz análise do perfil, né, que a gente sempre tem que alinhar o narizinho, o lábio, o queixinho, tava ornando esses pontos. Então, cabia um pouquinho mais de preenchimento, mas ainda assim ela optou por não. Então, apesar de ter uma indicação médica, ela tem uma estética que ela gosta de traços mais naturais. Então, por isso que a gente entregou esse resultado lindo e não fizemos mais, botamos mais volume, né? Queria uma avaliação contigo. Pra ontem, Vaninha? É só a gente entrar em contato com a gente que a gente organiza isso aí. Com a mulher que não merece preenchimento labial, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu quebro todo o mito e o receio dos meus pacientes em consultório, né? Que tem essa estética mais natural sobre preenchimento labial. Porque eu sempre mostro esses resultados, eu sempre faço questão de mostrar esses resultados de pacientes que a gente trabalhou o lábio, tem um lábio super natural, com traços muito fininhos, e também aquelas pacientes que a gente trabalhou o lábio, eram pacientes que já faziam preenchimento, né, que gostam de volume, que cabem nessa face, e assim a gente entregou esse resultado. A gente sempre vai adaptar, né, a questão da individualidade de cada paciente, ou seja, a indicação individual do rostinho com o gosto estético dos nossos pacientes, pra gente chegar no nosso melhor resultado e cada paciente sair do nosso consultório com a sua melhor versão, né? Que é, no fundo, o que a gente mais deseja. Olha só, esse outro caso, para mostrar para vocês que existe sim indicação de preenchimento labial com lábio mais volumoso, sem perder a elegância, a naturalidade e a feminilidade. Pelo contrário, deixando ainda mais bonita essa face. Olha só que lábio lindo. É de uma paciente que ela já realizava preenchimento labial, né? Ela já vinha fazendo em outro momento. Apresentava uma leve assimetriazinha e ela gostaria de manter esse volume de lábio, que inclusive no rosto dela super orna, deixa ela muito mais feminina, né? Muito mais bela. E por isso que a gente consegue entregar também volume em alguns rostozinhos e fica super elegante, tá? Como é o caso dessa paciente. Ela, né, tem um lábio mais grossinho, como vocês podem perceber, e super casa, e a gente conseguiu entregar pra ela o volume que ela desejava, a correção sutil de uma simetria, que é uma coisa muito sutilzinha, né? Só um olho muito treinado pra perceber, casar com a estética da paciente e deixá-la mais feliz, que é isso que a gente vai querer. Então, tem sim aquelas indicações, como eu havia dito, de a gente trazer volume para essa região. Além do volume, óbvio que por consequência a gente vai trazer beleza, né? Porque no caso dela, a gente, né, desejava e queria isso pro rostinho dela e casa super com os pontinhos. Como eu falei, a gente sempre vai estar avaliando toda essa estética global. Nunca vai ser apenas um lábio, nunca vai ser apenas um queixinho ou o que for das outras regiões a serem tratadas.
tem que estar ornando com todo esse perfil. E no caso dela, é uma paciente que tem um volume de lábio mais projetado, esse queixinho, quando a gente olha de perfil, tem que acompanhar. Então, é uma coisa também que eu trabalho muito com minhas pacientes, porque tem pacientes... Porque mulher já tem isso com lábio, né? A gente já chega já querendo lábio, a grande maioria das mulheres... Lábio é a região do centro da nossa face. Lábio é a região de ponto de beleza da face feminina. Não só feminina, tá, gente? Tem preenchimento labial masculino também. E quando a mulher já tá entregue pro preenchimento labial. Então, muitas delas que desejam fazer preenchimento labial e que não tem um perfil alinhado, a gente não pode tratar esse lábio antes de tratar esses pontos que tragam alinhamento. Por quê? Tudo é indicação médica. Se essa paciente, um exemplo, no caso dessa paciente que tem esse lábio super bonito e ela não tivesse tratado esse queixinho, ia ficar um lábio gritando e em vez de ficar mais bonito, ia ficar desarmônico, porque quando você olhasse de perfil e sentisse, né, a falta do queixo e visse só esse lábio mais projetado, não ia ficar harmônico. Então isso é uma coisa que eu sempre faço questão de alinhar. Sempre falo na consulta, né, porque nosso... Desculpa, não consegui segurar. Por isso que o nosso plano de tratamento em consultório, ele é numerado por grau de prioridade nos nossos tratamentos. Por quê? Exatamente isso. Porque não é só um lábio. Esse lábio tem que combinar com essa face. Então, algumas pacientes que desejam trabalhar um lábio, mas que não tem uma projeção de queixo adequada, não tem um queixinho, um perfil alinhado com esse lábio maior que a gente vai tratar, ela precisa, para manter uma estética bonita, né, uma harmonia nesse rosto, fazer esse preenchimento do queixinho antes, para depois a gente tratar direcionadamente nesse lábio. Por isso que esse plano sempre vai vir com grau de prioridade. Ou organizado, né, numerado por etapas. E por isso que eu sempre converso com as minhas pacientes que eu não abro mão da minha avaliação. Porque nesse momento da avaliação, nesse momento que eu vou entender o que você quer, não é contraindicar um preenchimento labial, é só de saber o momento certo de fazer, tá? Pra que, no fim das contas, você fique mais bonito, que é isso que você deseja e eu também. E é isso que a gente só vai entender no momento da consulta. Por quê? Pra gente, quando a paciente manda uma mensagem, por exemplo, referindo que deseja fazer um preenchimento labial, é no momento da consulta que eu vou conseguir avaliar se ela tem queixinho e um perfil alinhado para esse lábio, né? Esse novo lábio mais volumoso, ou quer que seja que a indicação que ela tenha. Então, isso tudo a gente só consegue avaliar e alinhar no nosso momento da consulta mesmo. Bom dia, tia. Boa noite, tia. Bom dia, olha a hora, vou dar bom dia. Boa noite, Lusitana, como é que estás? Então, isso tudo que são dúvidas que vocês sempre mandam, né, do direct, nas caixinhas, são pontos que a gente vai alinhar e conversar no nosso momento da avaliação. Então, por isso que ela é indispensável, né? Por isso que eu sempre falo. A nossa avaliação, ela é nosso ponto-chave para a gente ter o melhor dos nossos resultados. Ela sozinha não vai definir tudo, mas a ausência dela, né? Paciente que deseja fazer procedimento sem passar por avaliação, uma coisa que eu não permito, eu não trabalho dessa forma, porque eu sei o quanto que isso impacta no meu resultado. Mas o paciente que ele deseja pular essa etapa, ele pula uma das etapas mais importantes do nosso tratamento. Que é uma coisa que não consegue acontecer comigo. Que não acontece com meus pacientes, porque eu já sempre educo e alinho o quanto que é importante a nossa avaliação e indispensável. Um preenchimento labial dura em média quanto tempo? Ótima dúvida aqui. Olha, esse preenchimento labial, assim como os nossos outros preenchimentos, ele depende muito, né, do nosso organismo. Eu sempre explico aos pacientes. É como se fosse a mesma forma que cada um degrada um alimento. Tem gente que come aqui, na instante já tá com fome de novo e nunca engorda. Tem gente que come um pouquinho, né, tem um metabolismo mais lento e pouco tempo já sente que tá engordando. É a mesma forma que a gente absorve esse preenchimento. A gente tem uma média de 12 a 15 meses, ou seja, a gente garante esse paciente de uma forma, né, que o laboratório passa pra gente uma média de consumo desse preenchimento no rosto. Mas tem paciente que dura 2 anos, tem paciente... Eu tenho uma paciente exclusiva, que é uma fisiculturista, que a cada 6 meses ela já tem indicação de fazer esse preenchimento novamente. Ela tem um lábio super fininho, né? A gente vai trabalhando assim em etapas com ela, mas ela consome esse preenchimento especificadamente da região do lábio muito mais rápido que das outras regiões. Então, ela é uma paciente que precisa de uma manutenção um pouco mais cedo do que na grande maioria dos meus outros pacientes. Mas isso é uma questão muito de cada organismo.
Eu, por exemplo, eu duro super com preenchimento labial. Apesar de todos os nossos procedimentos, né, de todos os nossos preenchimentos, a região do lábio é uma região que a gente consome um pouco mais, porque é uma região dinâmica, a gente fala movimentando o lábio, a gente bebe, a gente come, a gente beija. Então, todo esse movimento a gente vai consumindo esse preenchimento mais do que uma região mais estática, como, por exemplo, a mandíbula, um queixinho, tá? Então, varia muito, mas uma média de 12 a 15 meses aí, sabendo que o fator que mais determina é o organismo de cada paciente. E isso é único, né? Assim como todos os nossos outros procedimentos, tá? E o que é que eu quero trazer também para vocês de casa, para vocês entenderem o que é que a gente almeja com os nossos preenchimentos labiais. O casinho dessa paciente. Olha só, essa paciente chegou para mim, ela já tinha feito preenchimento labial antes. E ela veio com muito receio quando a gente fez a avaliação dela. Uma paciente que fez cuidado, né? Full face, ou seja, ela tratou vários pontinhos do rosto que conversam entre si. E a primeira experiência dela com preenchimento labial entregou um resultado para ela que o lábio, ele tem proporção. Além dele combinar com a nossa face, ele tem que combinar o lábio superior com o lábio inferior. O nosso lábio inferior, a gente sempre vai querer que ele seja um pouquinho mais carnudinho, ele vai ser um pouquinho mais grosso que o lábio inferior. Quando a gente vai olhar de perfil, a gente quer que o superior seja um pouquinho mais empinadinho do que o inferior. Então, tudo isso a gente vai analisar no momento da nossa avaliação e no momento da gente realizar esse procedimento. Essa paciente, ela realizou um preenchimento labial com outro profissional em outro momento, em que o lábio superior ficou muito maior, proporcionalmente falando, né, do que o lábio inferior. E isso criou um trauma nela da sensação daquele bico de pato. Não é nem que esse preenchimento estava com muito volume, não é nem que ela colocou muito volume, mas ele não estava na proporção ideal que a gente espera. Isso é uma coisa muito importante pra gente analisar. E como profissional, né, a gente tem que ter esse olhar muito criterioso, esse olho muito treinado pra isso. Então, quando ela fez, ela ficou com muito receio, achando que era volume, que não combinou com ela o preenchimento labial. Até que eu esclarecesse a ela que não foi nenhum volume que foi colocado no lábio superior. Foi a falta de proporção entre o lábio superior e o inferior. Então, parecia que ela tava sempre assim, ó, com um biquinho, porque o superior tava mais projetado. E eu, na confiança, né, a gente conversou, ela confiou no meu trabalho, a gente realizou o preenchimento labial dela, tá? De forma muito sutil e elegante, até porque era assim que cabia no rosto dela e é assim que ela almejava e a gente conseguiu entregar essa proporção ideal. Olha só que lindo que ficou esse resultado. Eu não deixei de trabalhar nesse lábio superior dela, mas eu trouxe a proporção ideal com relação ao lábio inferior e isso é muito importante a ser analisado. Que são detalhes, né, que às vezes o paciente, por ser leigo, ele vai achar que o preenchimento que foi mal feito, que colocou muito produto, mas não era isso. Foi porque na hora de analisar essas proporções, esse critério não foi seguido, não foi analisado de forma devida. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente escolhe o nosso profissional, para que ele esteja atento a esses tratamentos, a esses detalhes de avaliação que trazem toda a diferença no nosso resultado. Quando você olha de frente, nesse caso, essa foto de antes dela, não tá tão perceptível quanto a foto de perfil. Que você vê que esse lábio superior tá mais projetado. E por isso que deu a insatisfação dela. Essa foto dela já tinha passado mais de um ano, mais de 2 anos no preenchimento. Que ela não queria fazer mais pelo receio de ficar com o mesmo resultado. Por achar que preenchimento labial ficaria sempre assim. E na verdade era só ajustes, né, de um olho treinado pra gente conseguir trazer a beleza que a gente trouxe pra essa foto. E ouvir dela, ela fez esses cuidados todos, além de gerenciar o envelhecimento, porque ela tinha o aniversário da filhinha. E ela disse que ela ficou com receio de tirar foto de perfil, né, nesse período que esse lábio ficou um pouquinho mais empinadinho, porque parecia que ela tava sempre fazendo esse bico assim, tipo esse lábio inchadozinho, né. Isso causou, né, uma insatisfação nela. Acabou, ela já tinha insatisfação com esse perfil, depois desse resultado ela ficou mais insatisfeita e depois que a gente conseguiu entregar o resultado pra ela referiu, né, que as fotos que ela mais amou do aniversário da filha foram as fotos de perfil. E é isso que fica gratificante pra gente, porque a gente consegue desmistificar algumas coisas que a gente vê de preenchimento, às vezes, né, que não dão tão certo, e trazer pra paciente a melhor versão dela. Imagina só se ela cria esse receio e nunca mais se permite, né, trazer essa beleza pra face dela e perde esse lábio lindo que ficou. Então é isso que a gente tá, por isso que a gente tá aqui na internet, porque eu faço questão de trazer os casos e mostrar pra vocês esses detalhes minuciosos que a gente vai avaliar no nosso momento de consulta. Totalmente diferente, né, Gil? É isso que a gente queria pra ela.
O que acontece que a paciente fica com a boca de pato? Maravilha, ótima pergunta. Quando é que acontece, né? Tem algumas indicações para acontecer esse paciente com boquinha de pato. Um exemplo, essa paciente foi um caso disso. Por quê? Porque foi dado a ela mais volume no lábio superior do que no inferior. Então, quando você olha para essa face... Boa noite, Dá! Tudo bom, Rosa? Como é que você tá? Então, quando a gente olhava essa face de perfil, parecia que esse lábio superior estava mais projetado, tá? Então, isso dá uma sensação de boca de pato. É uma das que pode acontecer. Outra situação que pode acontecer é quando coloca muito volume nesse lábio. Ou seja, quando essa região do vermelhão que a gente tem, que é a região que a gente passa o batom, é aí que o nosso preenchimento, na grande maioria dos casos, tem que ficar, tá? Então, quando o paciente ele coloca muito volume, o paciente não, né? Quando se trabalha nesse lábio com muito volume, esse preenchimento daqui migra pra cá, pra cima um pouquinho e faz aquele bico de pato, tá? É uma indicação. E tem outra indicação de pacientes que nem migra, fica realmente muito volume no lábio. Só que esse muito volume no lábio empina muito esse lábio no sentido de deixar esse bicozinho de pato. Então, o que é que então basicamente acontece, Liz? É sempre um erro de volume, na grande maioria dos casos, tá? O que mais acontece é um erro de volume ou um erro de análise de assimetria. E, né, às vezes acontece também do preenchimento deslocar sem muito volume, mas essa é... Assim, vou dizer que é 1% dos casos. Na grande maioria dos casos, é o excesso de volume e um erro de avaliação. Por que esse excesso de volume? É uma coisa que eu sempre explico às minhas pacientes. Quando você faz um preenchimento labial, por mais que eu diga aqui pra você que dura de 12 a 15 meses, nunca esse preenchimento ele é reabsorvido completamente, tá? Então, pra quem tem dúvida, eu vou fazer um full face com 12 ml. Quando eu fizer uma manutenção, vai ser 12 ml? Na grande maioria dos casos, não. Porque até que esse preenchimento ele seja reabsorvido pelo seu corpo, ele nunca é reabsorvido de forma completa. Então, aquele paciente que fica na cabeça que o resultado vai estar atrelado à quantidade do produto, por exemplo, ele fez um preenchimento labial com 6 ml, 0,6 ml, né? Da primeira vez. Quando ele vai fazer manutenção, ele ainda tem um restinho de preenchimento naquele lábio, mesmo que já tenha passado um ano. Sempre fica um pouquinho a mais. E ele fica na cabeça de querer colocar mais 0,6 ml. Ou seja, vai ficar esse 0,6 ml por cima de um preenchimento que estava antigo aí. Então, sempre vai dando mais volume. E é uma coisa que acontece que a gente se acostuma rápido com coisa boa. Então, quando você faz procedimentos estéticos, você esquece como você era antes. Por isso que nossos resultados, né, nossos antes e depois precisam existir. Porque o paciente se adequa muito rápido àquela estética, quanto mais se ele tiver gostado. Então, se a gente faz um preenchimento labial pela primeira vez na vida, você esquece como era seu lábio antes. E você quer sempre colocar, né? Você não. Alguns pacientes, né? Sempre quer colocar um pouquinho mais de preenchimento no retorno. Um pouquinho mais. E aí, esse pouquinho mais vai vir um excesso e vai ficando desarmonização. E é o que eu falo. Cabe ao profissional, que é assim que eu conduzo no meu consultório, frear. Tem um momento que a gente vai contraindicar preenchimento labial. Acontece diversas vezes comigo. Eu falo assim, não é o momento pra gente preencher esse lábio ainda. Ainda tem preenchimento aí. Outra coisa também que acontece bastante. A gente precisa trabalhar outros pontos dessa face para depois eu poder trabalhar esse lábio, para que continue uma harmonia nesse rostinho. Então, é disso que na grande maioria dos casos, essa falta de direcionamento do profissional, esse excesso de produto, ou então esse erro mesmo de análise, né, de avaliação que causa esses resultados com excesso de produto, que vem esse bico de pato, né, que deixa o temor para todo mundo que pensa em tratar o lábio. E por isso, né, que eu faço questão de trazer esses resultados para que vocês vejam que preenchimento labial não é sinônimo de bocão, tá? É uma coisa que eu bato muito na tecla. Tem paciente que vai ficar com bocão e a gente quer bocão e vai ficar lindo no bocão. Mas preenchimento labial não é o mesmo que bocão. Tem diversas indicações e cada paciente vai ter a sua. A beleza é um vício necessário. Exatamente. E é um vício necessário que a gente se acostuma rápido. Todo mundo que já fez alguma harmonização facial, que se sentiu mais bonito, esquece fácil como é que era. E eu também, tá?
Só que por isso que a gente precisa estar sempre avaliando. Você tem que ter um profissional que tem uma estética muito parecida da qual você acha bonita. Se você gosta de traços mais naturais, você tem que procurar um profissional que tenha essa estética para que ele esteja alinhado com a mesma forma que você gosta e seus resultados sejam sempre mantidos nessa linha, tá certo? Deixa eu trazer para vocês aqui, pra gente esclarecer uma indicação muito forte de preenchimento labial, que a gente consegue também corrigir aquela sensação daqueles pacientes que têm sorriso gengival. O que é que seria isso? Aquele paciente, quando ele sorri, ele apresenta um tantão da gengiva. E muita gente acha que tem que fazer gengivoplastia, outros acham que vão fazer tal procedimentos, e a gente consegue corrigir isso também com preenchimento labial. Como? Olha só que caso interessante dessa paciente, né? A gente trabalhou, sim, outros pontinhos dessa face, né? Trazendo cada vez mais beleza pra ela, realçando os pontos que ela já tinha de beleza e trazendo os pontos chaves pra que na harmonia ela ficasse ainda mais bela. Mas vocês conseguem ver que essa parte vermelha, né? Que a gente chama que é o vermelhão. Quando a gente dá mais volume nessa região e quando a paciente sorri, ela consegue cobrir mais a parte da gengiva. E dessa forma, a gente trabalhar esse lábio sem precisar, né, corrigir a gengiva. Só esse região desse lábio, desse vermelhão, já cobrir essa gengiva e trazer um sorrisão lindo sem estar apresentando, né? Porque não é um sorriso muito elegante quando tem sorriso gengival. Então, é uma indicação de preenchimento labial, tá? A gente corrigir o sorriso gengival e trazer resultados cada vez mais bonitos pra essa face, como foi o dela, né? E ela super amou, porque ela achava que tinha que trabalhar a gengiva pra corrigir esse sorriso gengival que tanto a incomodava. E não, a gente consegue também fazer isso com preenchimento labial em uma das nossas indicações. Vocês conseguem perceber que ficou lindão, né? A diferença ficou super sutil, adorei. É um caso super lindo dela. E quando a gente fala, quando o paciente ele vem complementando as suas etapas de tratamento, né? Por quê? Quando a gente fala em full face, muita gente assusta e achar que full face tem que ser feito todo de uma só vez. E não é assim que acontece. Essa paciente, por exemplo, a gente fez um tratamento full face, né? Ou seja, uma harmonização facial completa desse rostinho, mas a gente veio fazendo em etapas. Então, a gente veio concluindo cada etapa no momento que ela conseguia, que a gente organizou pra ela. E ela conseguiu perceber que a cada etapa que ela concluía dos nossos tratamentos, ia trazendo mais beleza pra face dela. E que no fim do tratamento dela, todas essas etapas se conversavam entre si e cada uma potencializava o resultado uma da outra, né? Porque quando a gente tá aqui com foco no preenchimento labial, mas tem outros pontos dessa face que a gente trabalhou. A gente trabalhou toda essa região do malar para descansar essa olheira, que ela tinha uma face muito de olhar cansado. A gente trouxe mais, né, um refinamento para esse queixinho, porque ela tem uma face feminina. E essa face feminina, a gente quer um queixinho mais pontudinho, que é diferente de um queixo de homem, que é mais reto, que é mais quadrado. Então, todos esses pontinhos trouxeram também beleza pra essa face, além do preenchimento labial. Mas a gente tá com esse foco hoje, por isso que a gente tá falando mais desse lábio. Mas a cada vez que a gente consegue concluir todas essas etapas, né, todas essas regiões de tratamento, a gente vai trazendo ainda mais beleza pra nossa face. O que foi feito nessa paciente? Exatamente, a gente vamos lá, a gente fez o botox pra ela, tá certo? E vocês conseguem perceber o quanto que abriu esse olhar, né? Quanto que melhorou essa região do pezinho de galinha, que estão os pontinhos de botox que a gente consegue fazer. Fizemos o botox full face nela, ou seja, todos os pontinhos do rosto e do pescoço. A gente fez pra ela, tratamos toda essa região do malar e do zigoma, que é a nossa base da olheira, né? Que a gente descansou esse olhar dela, que rejuvenesceu bastante essa região. A gente fez um pontinho aqui nessa base do nariz de preenchimento para fossa piriforme, porque ela tinha essa região muito fundazinha. A gente fez todo esse contorno dessa face, projetamos o queixinho para trazer esse ar de um queixo feminino, que é um queixo mais redondinho e pontudinho, né? Coisa muito sutil, para deixar o rosto dela mais elegante. E refinamos com esse preenchimento labial para chegar à chave do nosso resultado. Então, todos esses pontos em harmonia trouxeram a beleza para essa face. Que é no fim das, como eu sempre falo, né? Que é isso que a gente quer. Quando você olha para essa paciente, você vê que ela tá mais bonita. Como eu falei do lábio, vocês observaram o lábio. Mas tem várias regiões que a gente tratou que, se eu não comentar, não vai estar gritando o preenchimento, mas que contribuiu para a beleza dela. E é isso que eu acredito.
Quando eu penso em trazer uma harmonia para essa face, quando a gente pensa no preenchimento full face, é que todas essas regiões conversem entre si, mas que nenhuma grite. Ou seja, não tem nada gritando nesse rosto. Não tem nenhum ponto dessa face que você olha e fala assim, com certeza aqui ela fez preenchimento. Porque tá tudo muito harmônico, tá muito elegante. E essa, pra mim, é a melhor da harmonização facial. É que nenhum ponto tá gritando para que sobressaia o rosto como um todo. E deixa essa paciente na melhor versão dela. Tá bom? E foi isso que eu quis trazer pra vocês hoje, né? Com o tema do poder do preenchimento labial, sabendo que esse preenchimento labial, ele sempre vai ter que conversar com essa face, nunca vai ser só um lábio, nunca vai ser só um queixo, nunca vai ser só um zigoma, tem que estar tudo ornando, porque somos um conjunto e todos eles estão conversando para trazer beleza para nossa face. Cada rosto é único, então cada indicação dessa de preenchimento labial, ela é única. Essa paciente a gente quis corrigir a simetria, dando um pouquinho de volume, ou corrigir, né, essa questão do sorriso gengival, dando um pouquinho de volume. Em outros pacientes, a gente vai querer rejuvenescer o lábio, dando também um pouquinho de volume. Tem outros pacientes que a gente só vai hidratar e melhorar o contorno. Então, é vasto nossas indicações. Isso a gente descobre no momento da avaliação, né, que a gente alinha a indicação médica com o desejo do paciente, desde que caiba nos nossos tratamentos. Se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, essa live vai ficar salva. Então, se for com vergonha de perguntar no ao vivo, pode deixar nos comentários, pode me deixar no direct, tá? Que eu sempre faço questão de responder vocês. Se você tem dúvida do como é preenchimento labial, se você deseja saber um pouquinho mais, se você deseja realizar o preenchimento labial, pode entrar em contato conosco, tá? Trabalho em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa quanto na Clínica Tempo. Será um prazer cuidar de vocês, atender, tirar todas as dúvidas, tá? E até segunda-feira que vem, que a gente tá aqui toda segunda, trazendo um caso, né? Pra vocês consigam esclarecer um pouquinho mais o que a gente quer com nossos procedimentos, desmistificar algumas coisinhas que a gente vê na internet, né? Trazer um pouquinho desse conteúdo aqui, que espero que esteja enriquecendo vocês e que seja, né, esclarecedor e que muitos de vocês percam medo. Porque tem muita gente que tem medo de dar esse passo. Eu tenho muita paciente que tinha medo de realizar um preenchimento labial, como foi aquela paciente que eu mostrei pra vocês logo no começo da live. Imagina só se esse medo dela paralisasse ela e ela não se permitisse ficar na melhor versão. Então, eu sempre falo. Tem riscos que são inerentes dos procedimentos, mas, né, o que melhor você pode fazer? Escolher o profissional que você deseja tratar de uma forma muito cautelosa, né, para que ele tenha uma estética parecida com a sua. Você confie no trabalho dele, que ele tenha resultados parecidos com o que você acha bonito, e assim você se permita ficar na sua melhor versão. Amor, baby! Um beijo e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Resultados lindos, parabéns, doutora Jane. Ah, obrigada, Moniquita. Muito obrigada, Rosa. Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Boa semana pra vocês.